Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje é dia 22 de maio. Nesse vídeo eu vou falar sobre uma notícia que saiu, que a China vem se planejando para ser a maior produtora de energia nuclear até 2030. Isso é um avanço bastante rápido por parte dos chineses, que são muito pragmáticos, né? Se eles precisam de algo, eles vão lá e resolvem, passam por cima de legislação ambiental, passam por cima de tudo para ter o problema resolvido. Eu venho estudando bastante esse assunto sobre energia, já deve ter um ano e meio que eu tenho lido tudo que eu posso a respeito, estudado os principais autores do assunto, principalmente o Václav Smil, que fala bastante não só sobre as diferentes fontes de energia, mas também sobre como foi a história da humanidade, da economia, conforme as fontes energéticas também foram evoluindo. E ao longo da história, a humanidade sempre foi muito pragmática, né? Para vocês entenderem. Pensa o seguinte: lá no início, a primeira fonte de energia foi talvez queimar madeira, depois carvão, né? E gradativamente foi evoluindo. Então, o que antes precisava de algumas horas para você cortar lenha, colocar essa lenha no fogão, acender, manusear e tudo mais, de repente isso passou a chegar via gás, né? Rapidamente, você não perde mais tempo com aquilo e, naturalmente, nós fomos tendo cada vez mais horas disponíveis, seja para descansar, para ler, para pensar na vida, seja para trabalhar em coisas que geram mais riqueza. Então, a fonte energética hoje, ela é também fonte de produtividade. E além disso, quanto menor o custo de energia, mais abundante e mais estável, mais riqueza você consegue gerar naquele país, mais os seus produtos ficam baratos, ficam mais competitivos no mercado. Então, o único momento em que nós abrimos mão de eficiência para buscar algo que foge dessa busca por eficiência máxima foi agora mais recente por essa busca por uma transição energética de energia limpa, energia verde, que na verdade, na minha opinião, eu já comentei isso outras vezes, não é tão verde assim. Ainda assim, eu vou mostrar alguns gráficos, alguns infográficos aqui para vocês entenderem o seguinte, olha, por exemplo, antes se usava óleo de baleia para acender os lampiões, né? Isso foi substituído depois por energia elétrica. Depois usava-se ali motores a vapor, já foi uma grande revolução, né? Usando carvão. Depois passamos a usar petróleo, gás natural, vindas de hidrelétricas, mas a energia mais eficiente, tanto em relação ao custo quanto em relação à pegada de carbono, é a energia nuclear. O problema é que depois de Fukushima, né, o acidente nuclear de Fukushima no Japão, vários países passaram a enxergar a energia nuclear como um grande risco, como um grande inimigo. O problema, como é o caso da Alemanha, que foi talvez o país mais importante e mais drástico nessa decisão, eles simplesmente resolveram abandonar a sua produção de energia nuclear e importar petróleo e gás natural russos, né? Do ponto de vista financeiro, era até ok, né? É uma energia barata, abundante, constante. O problema é que, em termos geopolíticos, isso se tornou um grande risco. E isso é também um pouco das motivações da China para investir tão pesado numa energia que não seja dependente de importações. Vamos pensar do ponto de vista geopolítico o seguinte, olha, nem tinha pensado nisso, mas vale a gente ter esse olhar aqui também. Eu estou abrindo o mapa aqui e vou compartilhar com vocês. Bom, vamos considerar o seguinte, olha. China, deixa eu abrir dessa forma. China está aqui, deixa eu circular aqui em vermelho, né? Essa aqui é a China. E qual é o grande acesso, tanto para importação quanto para exportação? É a faixa costeira aqui da China, que é inclusive a região mais rica da China, né? Então, tudo que sai da China sai dessa região. E ela sai e precisa percorrer esse percurso aqui para chegar até a Europa, para chegar até os Estados Unidos, para chegar até o Brasil.
Só que o grande problema é que não parece tanto assim, mas essa região aqui do Oceano Pacífico, ela é gigantesca e ela é perigosa. Então, vocês vão perceber que a maior parte das rotas de navegação acabam seguindo esse percurso aqui, olha. Então, eles vão pegar petróleo, o petróleo sai, ele vai passar aqui pelo Egito, vão, quando necessário, passar aqui por baixo, né? E isso porque esse é o caminho natural, um caminho um pouco mais seguro, enfim. Então, qual é o grande problema da China? Que todas essas rotas de navegação são controladas por esse cara aqui, Estados Unidos, né? Por bases militares espalhadas aqui ao longo dessa região, por navios, né? Sempre que acontece algum problema aqui no Oriente Médio, olha, os Estados Unidos tem base aqui, tem base, né, em várias regiões, eles colocam seus porta-aviões protegendo essas regiões aqui, né? Então, são regiões completamente dominadas pelos Estados Unidos. Se porventura nós tivermos uma guerra entre Estados Unidos e China, em princípio, os americanos conseguem bloquear completamente o acesso da China via oceano. A alternativa nesse sentido seria, por exemplo, a rota da seda chinesa, que vai buscar uma rota aqui de comércio, né, tanto para a África quanto pelo Oriente Médio, passando aqui para a Europa e trazendo energia, trazendo petróleo, passando aqui pelo Irã, pelo Afeganistão, pelo Paquistão e chegando até essa região. Então, foquem no seguinte: esse aqui é o núcleo geopolítico da China. Todo o restante, né, a grosso modo, existe para servir ou para proteger esse núcleo geopolítico chinês, aqui em vermelho, que é onde está, vamos dizer, o chinês raiz, onde estão as principais cidades, as regiões mais ricas, as principais indústrias. Então, isso é um ponto bastante estratégico. Saiu, por exemplo, agora, né, que Taiwan está desligando a última usina nuclear, vai substituir por gás natural liquefeito, provavelmente importado inclusive dos Estados Unidos. Então você imagina que erro estratégico aqui para Taiwan, uma ilha, se tornar completamente dependente de importação energética. Quer dizer, é muito fácil para a China simplesmente bloquear o acesso aqui de Taiwan e eles ficarem sem energia. Por exemplo, agora que começou aqui, né, começou não, já tem um tempinho, mas tudo bem, agora que teve o conflito aqui na Ucrânia e a Europa perdeu acesso aos gasodutos russos. De onde que está vindo parte desse gás natural? Vindo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são um grande produtor de petróleo e gás natural. Eles transformam esse gás natural em gás natural liquefeito, é embarcado aqui nesses portos e vem para a Europa por navio. Então, olha o percurso que é preciso fazer para você conseguir ter acesso a uma fonte de energia. Outra alternativa para a Europa que ainda não está pronta é trazer energia aqui do norte da África, do Marrocos, da Argélia, principalmente, e também levar aqui para o centro da Europa, porque a Europa não produz energia. A Europa não tem tanto petróleo, não tem gás natural, com exceção aqui dos países nórdicos, né, que fornecem uma parte dessa energia, mas não tudo. Então, eu vou mostrar para vocês alguns gráficos aqui, mostrando as fontes de energia, de onde elas vêm, quem produz, porque isso vai ficar bem claro, inclusive do ponto de vista estratégico. E aí você vai me dizer, poxa, mas você está me dizendo então que eles estão tomando decisões erradas, né? Muitos desses países? Sim, né? Existem várias explicações para isso, mas normalmente são explicações políticas, pouco pragmáticas, é muito mais para ser politicamente correto do que para pensar num nível de segurança nacional, de posicionamento estratégico do que qualquer outra coisa. Bom, olha aqui que interessante então essa notícia, né? China deve se tornar a principal fonte de energia nuclear até 2030. E aí entra essa capacidade dos chineses de tomarem essas decisões assim estratégicas e se planejarem bastante para o futuro, né? Então já estão construindo 10 novos reatores nucleares por 30 bilhões de dólares. Nem vou falar sobre o desperdício que acontece no Brasil. É o que os chineses estão fazendo. Eles têm essa capacidade absurda, né? De planejamento, de execução, de pensar lá na frente. E isso é o grande ponto forte dos chineses, né?
E aí, esses reatores nucleares vão adicionar 12 mil megawatts de capacidade. Então, vai ser construído aqui ao longo da costa, como eu comentei. E aqui dizendo, né, que a China suspendeu novos projetos nucleares desde lá em Fukushima, né, por conta de Fukushima em 2011, mas retomou essa aprovação a partir de 2019, com 10 reatores por ano a partir de 2022. O presidente Xi Jinping está promovendo a energia nuclear para, olha só, atenção nisso aqui, reduzir a poluição do ar, reduzir a dependência do petróleo, já que a China importa cerca de 70% do seu petróleo bruto e busca atingir as metas climáticas. Né? Verdade que eles não têm metas climáticas nenhuma, né? É simplesmente uma questão de poluição mesmo, que incomoda, né? Para quem já esteve na China sabe disso. E aqui dizendo que em 2020, Xi prometeu atingir o pico de emissões de carbono antes de 2030 e atingir zero emissões líquidas até 2060. Bom, olha só aqui também o seguinte, outra notícia, olha. Nomes nucleares como a Oklo e a NuScale movem-se adiante com a permissão de Small Modular Reactors. Deixa eu traduzir aqui. O que são esses SMRs, esses Small Modular Reactors? Basicamente é o seguinte, quando você vai construir uma grande usina nuclear, isso não é de uma hora para outra, isso leva 5 anos, 10 anos, né, pelo menos. E a tecnologia foi se desenvolvendo a ponto de você construir pequenos reatores nucleares modulares. Quer dizer, você começa com um pequeno reator, precisou de mais, você acopla mais um módulo e assim você consegue fazer isso gradativamente e de forma muito mais rápida. Né? Então, essa surgiu como uma grande solução para, por exemplo, empresas privadas como de data centers, de inteligência artificial, que precisam rodar aquelas grandes, eu vou usar o termo assim, galpões, grandes fábricas cheios de chips semicondutores, de computadores ali superpotentes para conseguir treinar os modelos de inteligência artificial. Só que exemplo aqui da OpenAI com ChatGPT, Grok do Elon Musk e tudo mais, eles consomem o equivalente a uma cidade pequena de energia, né? Então, a solução que grande parte dessas empresas encontrou foi construir esses Small Modular Reactors, né? É a solução que vem sendo feita. E por consequência, a gente vê várias empresas de energia, em especial dessas empresas que podem trazer soluções para essas empresas de inteligência artificial, subindo muito no mercado, se valorizando muito. E num ponto em que os Estados Unidos, que passou vários anos ali travando um pouco das licenças ambientais para a construção de novas usinas, para a exploração de gás natural, exploração de petróleo. Então, os Estados Unidos não vêm conseguindo gerar um crescimento rápido o suficiente para absorver toda essa demanda por energia elétrica. Então, aqui está uma das minhas grandes teses de investimentos para os próximos anos. Essa parte de infraestrutura energética vai ter uma demanda muito segura e com empresas que têm um potencial de valorização muito bom. Né? Porque quando a gente fala aqui do setor de energia elétrica, normalmente é um setor muito morno, né? Ele não tem uma grande valorização. É um setor que já é ali estável, então ele paga muitos dividendos, mas não valoriza muito. Já nesse caso aqui, a gente está falando de empresas com grande potencial de crescimento. Então é um perfil que é diferente do perfil tradicional do setor de utilities, certo? Então, olha só essa notícia também, como que ela já começa a preparar um pouco dessa tendência que é muito clara nos Estados Unidos. Olha, a Oklo, uma empresa inclusive listada em bolsa, né? Deixa eu ver aqui o código dela. Diz que está navegando pelo que o CEO Jacob DeWitt chama de boa incerteza, já que potenciais ordens executivas do governo Trump prometem acelerar o licenciamento da Comissão Reguladora Nuclear, expandir as funções nucleares militares e do Departamento de Energia e impulsionar as cadeias de fornecimento do combustível nuclear dos Estados Unidos. Então, quer dizer, é um setor que está aquecido, né? E aí, a gente percebe já essa conexão
do que eu acabei de falar. Olha, o presidente da empresa observou que a recente saída do CEO da OpenAI, dono do ChatGPT, Sam Altman, da presidência do conselho da Oklo elimina um potencial conflito de interesses caso a OpenAI se torne uma futura cliente de energia. A Oklo já detém cerca de 14 gigawatts em acordos não vinculativos com data centers e operadoras industriais. Então, quer dizer, foco em atender a demanda por centros de dados. E aí entra um ponto importante, a gente vai olhar sobre isso também, que os Estados Unidos estão muito à frente da China, tanto em termos de investimentos anuais, quanto na própria quantidade de centros de dados, de usinas que estão sendo construídas. Então o governo Trump tem o potencial de acelerar muito esse processo, que até então vinha muito travado ali por conta dessa questão das licenças ambientais. Bom, só que o problema dessas empresas hoje é que elas ainda não dão lucro. Olha, se a gente olha aqui a Oklo, aqui nesse quadrinho à esquerda, nós temos o lucro por ação. Então você vê que ela ainda dá prejuízo, ó. Menos 0,60 por ação, menos 45, menos 53. A própria SMR, que é outra empresa famosa, né? Ó, NuScale Power, que desenha e desenvolve pequenos reatores nucleares modulares. Também, olha, apesar dela ter um aumento de 78% no lucro, no lucro por ação esse ano, ele ainda está negativo, né? Ele vai reduzir de menos 1,47 por ação para menos 33 centavos de prejuízo por ação. Então, é um setor que ainda é muito novo, tem muito potencial de crescimento, mas a maior parte dessas empresas ainda não dá lucro. Então, nós temos algumas dessas empresas em carteira, mas são escolhidas a dedo ali para oferecer ao mesmo tempo um grande potencial de retorno, mas com segurança. Então a gente busca empresas um pouco mais maduras ali. Bom, seguindo aqui nessas notícias, olha o seguinte. Aqui nós temos um ranking da quantidade de startups de inteligência artificial por país, né? Então você vê, olha, Estados Unidos, 4.643, 249 bilhões de investimento privado, em comparação com a China, que tem 1.337 startups e 95 bilhões de investimentos. Então, quer dizer, Estados Unidos investem mais do que o dobro do que a China. Só para vocês entenderem um pouco dessa proporção. O que muita gente argumenta é que, olha, talvez a China vai fazer muito com pouco. Já que eles não têm esse excesso, eles lidam com as limitações, eles precisam ser criativos nessas soluções. E realmente é uma possibilidade. O grande ponto é, até o momento, a China se tornou vamos dizer assim, um braço industrial de excelência. Não é mais aquela China que faz porcaria só. Só que ela é muito boa para copiar e não tão boa para inovar, né? Então, os Estados Unidos ainda são insuperáveis nesse sentido. Mas a gente percebe que, olha, Reino Unido, Israel, imagina Israel, um país minúsculo, com 400 startups investindo 11 bilhões de dólares, Canadá, Singapura, Alemanha, Japão, Índia e França. O Brasil nem consta aqui na lista. Então, esse é o primeiro ponto, né? Os países que mais estão investindo. Aí, olha a adoção da inteligência artificial por indústria. A gente vai ver aqui inicialmente, olha, recursos humanos, produção, desenvolvimento de serviços e produtos, risco, operações de serviço, estratégias e finanças corporativas. Então, uma das indústrias que pode ter um grande uso e, por consequência, uma grande substituição de pessoas, de humanos, por inteligência artificial é justamente na minha área, né? A área de gestão de risco, de estratégia de investimentos. Então, esse é um ponto que deve acontecer demais nesses próximos anos. Aí, quando a gente fala de geração de energia, maiores produtores de energia nuclear do mundo, Estados Unidos bem distante, né, produzindo 772 terawatts, em relação à China é quase que o dobro. Japão é um grande produtor, Coreia do Sul um grande produtor, França é um grande produtor, mas olha a Alemanha, né? Reduziu completamente e foi um dos piores erros estratégicos do governo alemão durante a gestão da Angela Merkel. Bom, aí aqui, olha, vai mostrar um pouco, esse gráfico é bem interessante porque ele mostra o seguinte, olha, a utopia da energia nuclear, né?
que ele mostra? Olha, por que usar energia nuclear? Isso aqui é o ponto-chave que muita gente desconsidera. Olha o seguinte, ó, geração de energia nuclear é essa azulzinha aqui. Percebe que as outras têm um formato de ondas aqui? A energia nuclear é constante. Ligou o botãozinho ali, ela gera aquele valor independente do que acontecer. Então, essa capacidade de constância é algo muito importante para grande parte da indústria 4.0, dessa indústria de tecnologia que surgiu. Se você pega, por exemplo, aqui em cima, ó, energia solar em laranjado e energia eólica em amarelo, você vê que ela tá assim, né? Porque eólica vai ter momentos que você tem vento, outros momentos não. Energia solar, obviamente, só gera energia com sol. Então não é uma energia confiável. Imagina, por exemplo, se você tem uma grande demanda por energia à noite e o seu sistema elétrico é dependente de energia solar. Não vai conseguir. Então você precisa complementar, talvez, com gás natural, com carvão, né, que são energias mais poluentes, ou a energia nuclear, que é essa solução aqui, limpa, relativamente segura, muito mais segura do que os reatores mais antigos e muito estável nessa capacidade de geração de energia. E aí ele coloca, olha, energia limpa. Reatores nucleares geram eletricidade sem a queima de combustíveis fósseis. Como resultado, ele tem o menor ciclo de emissão de gases de qualquer outra fonte de energia. Então, olha a energia nuclear em comparação com o carvão, que é a maior fonte de energia da China, por exemplo, ou o petróleo, ou o gás natural. Ele consegue gerar menos poluição do que energia eólica e com uma maior capacidade e mais consistência, né? Então isso aqui é um ponto bastante importante, olha. Bom, eu não vou me alongar muito nisso porque a gente ainda tem outros gráficos mais para ver, mas olha, por exemplo, aqui o nível de eficiência energética é muito distante, né? Muito distante. Olha solar, olha eólica e olha nuclear. Então, esse é o grande ponto da geração de energia hoje, né? Que fala sobre os pequenos reatores nucleares, os micro reatores. Existem cenas assim ridículas, né? Por exemplo, de carros elétricos nos Estados Unidos carregando a bateria, mas o que está suprindo aquela fonte energética é um gerador a diesel ligado atrás ali da fonte, né? Então você vê assim que são coisas que força-se um pouco a barra nesse sentido, mas ainda não tem uma solução nesse momento, pelo menos. Pode ser que lá no futuro faça muito sentido, mas agora ainda não faz. Então, uma das melhores soluções que nós temos hoje é, de fato, energia nuclear e por isso que vem sendo feito esse investimento de forma tão intensa, né? Então, quando a gente pega a história aqui, olha a capacidade de geração de energia. Rússia sempre foi um grande gerador de energia, de petróleo, de gás natural. A China aumentando cada vez mais. Estados Unidos, olha, a gente percebe que ele está relativamente estável aqui. Então, esse é um dos gargalos nos Estados Unidos nesse momento. Quando a gente olha, por exemplo, olha, produção de urânio, isso aqui é um ponto importante. Uma grande parte da produção de urânio está na Rússia, né, que é a antiga União Soviética, e no Cazaquistão, que era um país também pertencente à União Soviética. Mas a gente tem no Canadá, nós temos, salvo engano, até no Brasil. Então, existem outros locais em que pode ser produzido urânio, mas hoje ainda tem uma grande dependência da Rússia e do Cazaquistão. Olha, por exemplo, como que é feito o uso de energia nos Estados Unidos, olha. Energia de petróleo vem para alimentar o transporte e parte industrial, gás natural, indústria, residência e comércio, nuclear é para geração de energia realmente, né? E aqui fica evidente a dependência que nós temos de petróleo e gás natural. Então, realmente, você conseguir manter produção de petróleo e gás natural alta, reduz os preços e torna a economia mais barata. E na prática, você abrir mão dessas energias, ainda que poluentes, significa que você vai ter um custo energético muito maior e, por consequência, mais inflação. Se você tem mais inflação, quem é pobre, principalmente, sofre muito, né? Para quem é rico, você não é tão afetado assim por inflação, até porque você tem muito capital investido que
rende acima da inflação, mas quem é pobre, quem vive de salário, quem usa o salário para pagar todas as contas do mês, isso aqui é catastrófico e derruba governos. Bom, aqui mais uma vez, olha, a principal mensagem que eu deixo aqui é, olha, nós estamos numa corrida por produção de energia, quanto mais barata a energia, mais aquele país tem capacidade de desenvolver, de se desenvolver, desenvolver sua indústria, enriquecer, reduzir custos para a população. E os modelos de energia limpa nesse momento ainda não são modelos eficientes, né? Principalmente em comparação com nuclear e gás natural. Então, o que a gente deve ver daqui para frente é ou uma retomada dos países no sentido do pragmatismo energético, deixando um pouco de lado esse terrorismo ambiental, porque dentro dessa corrida as consequências dessas escolhas energéticas já estão acontecendo. A Alemanha está passando por uma grave crise na sua indústria, não consegue ser competitivo, não consegue competir com a China, porque a China é pragmática. E isso vai colocar em xeque essa decisão ocidental de fugir daquilo que é prático, daquilo que funciona, em torno de políticas energéticas politicamente corretas, vamos dizer assim. Olha, aqui não é que eu esteja dizendo que não estou preocupado com o que está acontecendo com o mundo, com catástrofes ambientais. O problema é que as pessoas precisam viver. E por mais que a gente entenda que Estados Unidos, Europa são países ricos, uma grande parte da população, a gente costuma dizer que está a um prato de comida da barbárie, né? Então isso é um problema real. Não é possível se desconsiderar isso. Recentemente, eu até comentei no meu Instagram, eu fui abordado por uma ativista do Greenpeace para falar justamente sobre isso, que é um tema que eu gosto e que eu fujo, né, um pouco da linha tradicional do que a gente vê na internet. E eu comentei com ela, olha, eu respeito muito a sua posição, mas para mim isso é uma posição de alguém que vive num país muito privilegiado, né? Alguém que vive na Europa, né? Se você encarece o preço da energia na África, na América do Sul, em países mais pobres, as pessoas deixam de comer, né? A realidade é essa. Então, aqui a gente está percebendo que a China adotou um modelo muito pragmático, ela precisa resolver esse problema e provavelmente nos próximos anos os Estados Unidos também devem adotar isso. E por consequência, existem grandes oportunidades de investimentos, porque isso acaba sendo uma tendência secular. O mundo deve passar por um processo de investimento maciço em geração de energia. Um abraço, se você gostou, curte aqui o vídeo, compartilha. Obrigado e até a próxima.